Bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar aqui um pouco a panorama, né, de importância econômica das principais economias da Europa. Então, o continente europeu ele tem uma relevância muito grande, né? Nós já estamos trabalhando a seu processo de integração e o que acontece é que tem destaque, né? Alguns países têm uma relevância econômica que impacta não só o continente europeu, como o mundo. Então, do continente europeu, as principais economias que, digamos assim, se apresentam, né, mais consolidadas, né, e isso no aspecto mundial, né, destaque aí para o Reino Unido, a França, a Itália e a Alemanha. São quatro potências industriais e têm os seus aspectos históricos. Então vamos aqui, o Reino Unido, né, tem uma relevância praticamente devido justamente ao seu aspecto de condutor, né, da primeira revolução industrial, que desde do século meados do século XVIII, a Inglaterra ela é uma referência para o mundo. Então, o Reino Unido, termo que é utilizado, né, que inclui ali os países, né, da Grã-Bretanha, da ilha da Grã-Bretanha, né, que é Inglaterra, País de Gales, Escócia, né, a Irlanda do Norte. Então, vem diversificando constantemente suas atividades industriais, tanto no setor químico, né, com destaque para a petroquímica, né. A Inglaterra ela tem se destacado muito nesse setor, no setor mecânico e com a construção, né, de carros, né, aviões, né, e aerobarcos. Toda essa referência para a Inglaterra é devido justamente a esse processo de mutação, pois a Inglaterra, devido a ela ter sido o primeiro país, né, que realizou a Revolução Industrial, ela foi muito favorecida. No entanto, o processo de industrialização dos ingleses não ficou restrito apenas às indústrias tradicionais, né? As indústrias tradicionais. Então, posso dizer aqui também que o fato da Inglaterra ter sido, no mundo contemporâneo, foi a potência que teve mais territórios. Né? Então, sempre eu, quando utilizo esse termo, eu lembro da frase que dizia que em terra de vossa rainha o sol nunca se põe. A Inglaterra ela tinha possessões territoriais em toda parte do planeta, praticamente. Né? E até hoje ainda tem muitas possessões. Para você ter uma ideia aqui, um exemplo, na Argentina, né, ali próximo à Argentina, tem as conhecidas Ilhas Malvinas, como são chamadas pelos argentinos, ou Ilhas Falklands, né, como os ingleses chamam, que é uma ilha, tem ali uma população de uma média de 3 mil pessoas, e na década de 80, inclusive, foi palco, né, de uma disputa militar entre Argentina e Inglaterra. Né? A conhecida Guerra das Malvinas. E só aqui eu estou utilizando uma simples demonstração. A Inglaterra tem um passado colonial que favoreceu não só a Inglaterra, né? Muitos países da Europa, como a gente vai vendo aí. Então, suas principais indústrias, né? Desde a década de 70, né? A construção naval, a indústria têxtil, que foi a principal indústria da primeira Revolução Industrial, ela ainda tem a sua grande significância para a economia inglesa.
E a partir da década dos anos 70, né, da década de 70, principalmente aí do governo da primeira-dama, né, Margaret Thatcher, ela realizou uma série de reformas administrativas, foi inclusive, juntamente com Ronald Reagan, o grande expoente do neoliberalismo, né, e tornou ali então a Inglaterra um país, né, atraente de investimentos, para investimentos, né, e multiplicação de capital. Muito do que a Inglaterra ela colhe hoje deve-se, né, à forma do governo Thatcher, né, que Margaret Thatcher ela governou a Inglaterra, foi primeira-ministra da Inglaterra até 1990, certo? Com isso também a Inglaterra ela tem também uma base de recursos minerais muito significativos, como eu já citei aí, a parte petrolífera, né? Reservas de petróleo e de carvão mineral também. Então, o aspecto histórico, durante o capitalismo comercial, o Reino Unido acumulou reservas de riquezas que foram fundamentais para o processo de revolução industrial. Estou me referindo aqui, eu dou uma volta aqui ao período, né, século XVI. A partir dali, a Inglaterra ela, cada vez mais vai se fixando, tornando-se uma grande expoente e fortalecendo principalmente sua marinha. Daí vem o termo, né, a rainha dos mares. E a Inglaterra passou a utilizar isso, né, a marinha mercante, a marinha de guerra inglesa resultou em vultosos ganhos para o país. Então, isso permitiu uma grande acumulação de capitais, de riquezas. Inclusive, eu já expliquei para vocês que parte do ouro que era explorado aqui nas Minas Gerais ia parar sempre praticamente nos cofres ingleses, por meio de um acordo econômico que Portugal tinha com a Inglaterra desde o Tratado de Panos e Vinhos, que permitia com que Portugal tivesse sempre uma déficit com a Inglaterra. Então, o Reino Unido tinha, né, a vantagem de possuir grandes reservas de carvão mineral, essencial para máquinas a vapor. E isso permitiu aquela mudança, né, da Revolução Industrial. Como a invenção da máquina a vapor, que vem aí permitir posteriormente o desenvolvimento das locomotivas. Todos esses fatores estão interligados com setores de reserva mineral, como carvão, minério de ferro, que vai permitir também a expansão da siderurgia, né, e que, por sua vez, né, tudo isso vai ser canalizado para o setor naval e ferroviário. Então, foi um conjunto. Logicamente, tudo isso acompanhado com uma política desenvolvimentista. A Inglaterra ela realizou a sua conhecida Revolução Burguesa em 1688, 100 anos antes da França. 100 anos antes. Ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. E a partir daquele momento ali, a Inglaterra ela passou a política, né? Ela passou a ser conduzida por pessoas que tinham uma compreensão mais liberal da economia, não permitindo com que todo aquele tradicionalismo absolutista de outrora interferisse no desenvolvimento econômico do país. Consequência disso, a implantação, né, do sistema parlamentarista que nós conhecemos muito bem. A família real inglesa, ela reina, porém politicamente ela não tem força. Todas as decisões políticas do país estão sobre o seu primeiro-ministro. Então o Reino Unido, né, já possuía as principais condições para ocorrer a sua revolução industrial. Disponibilidade de matéria-prima e energia, acúmulo de capital, avanços tecnológicos,
todo esse conceito aí, né? E o Estado sob o comando de quem? Da burguesia. Então era a burguesia que já comandava a conhecida Câmara, né? O parlamento inglês, Câmara dos Comuns. E naquele ambiente ali que é feito todas as discussões políticas do país, da qual, né, temos o conjunto aí de disputas, né, entre os trabalhistas, que são o grupo político mais ligado à esquerda, né, e os liberais, né, que são o grupo político mais à direita, ou conservadores também, que se chamaram. A Inglaterra se tornou, então, a primeira grande potência do mundo, no mundo industrial, mas com o passar dos séculos, né, digo dos séculos, porque praticamente um século e meio a Inglaterra, ela foi, então, aí o grande centro econômico do mundo. Ela foi perdendo esse protagonismo, né? Então, até o início do século XX, o Reino Unido, né, liderava o avanço industrial. Mas, apesar de hoje ainda ser uma potência, né, ela perdeu a força, esse protagonismo político e econômico que hoje está centralizado nos Estados Unidos desde meados do século XX, né? E atualmente os Estados Unidos é que já passa a ser também contestado pelo crescimento chinês. Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, a Inglaterra não conseguiu acompanhar o ritmo, né, de crescimento econômico de países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, que apresentaram uma modernização econômica, né, que também foi refletida na modernização industrial. Então, o Reino Unido passou por situações complicadas. Novamente, volto a dizer, né, todo esse contexto aí vai ser alavancado novamente a partir do governo Thatcher. Tá? Então, tá aqui. Essa decadência, né, ocorreu com o Reino Unido e atinge o país de forma desigual. Há alguns setores, né, em decadência, o setor têxtil, siderúrgico, né, que antes eram os condutores do desenvolvimento econômico do país. Mas se existem outros setores bem dinâmicos, né, como petroquímico, nuclear, tudo isso aí permitiu, então, uma maior diversidade. O empobrecimento de parte da população ocorreu de forma significativa. A Inglaterra, já no século XX, já não era mais aquela potência colonial que ela explorava outros territórios. Você tem ideia, países como Índia, né, territórios enormes, Austrália, certo? Partes da China, teve domínio inglês, né? Teve domínio inglês. E aí o que acontece, né? Esse processo, né, gerou, então, quando a Inglaterra ela entra em crise econômica, então, logicamente, sempre ocorre, então, um empobrecimento de parte de sua população. Então, com esse empobrecimento, né, necessitou-se, então, novos políticos que conduzissem o país. Os ingleses, eles sempre tiveram grandes referências políticas, né? Por exemplo, quando a Europa estava sendo dominada por Hitler, né, então os ingleses recorreram a Churchill, né, que foi o grande condutor, né, de resistência ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a Inglaterra ela teve, com a sua economia apresentando aí grandes dificuldades, veio uma senhora, né, conhecida como Margaret Thatcher, que ganhou o apelido, né, de Dama de Ferro, que fez uma série de reformas, recebeu muitas críticas, por quê? Porque essas reformas, elas impactaram principalmente
setores, né, aqueles setores de proteção social. Então, que geralmente é a ideia do neoliberalismo. Então, o custo do Estado, certo? Que era grande, a ideia de Thatcher, né, foi justamente iniciar um processo de privatizações, renegociar direitos sociais, e isso para a esquerda, né, era um ponto, né, de fortes críticas. Né? Até hoje esse debate é muito comum dentro da política. Né? Quanto deve ser o tamanho do Estado? Aquele Estado gigante que domina tudo, porém oferece péssimos serviços, ou aquele Estado mínimo, como defendem os liberais ou os neoliberais? E aí eu acredito que o ponto de equilíbrio está em um meio termo entre o Estado defendido pela esquerda e o Estado defendido pela direita, certo? Então, quando você tem um Estado, a presença do Estado em tudo, geralmente isso não é bom. Por quê? Porque gera monopólio, gera domínio de setores que vão prestar uns serviços que não são satisfatórios, gera uma grande arrecadação por meio de impostos, né? E pelo outro lado, quando você tem aí um Estado mínimo, você deixa tudo muito à vontade sob o controle do mercado. E o mercado, ele é instável. Existe uma instabilidade. Então, está tudo bem e de repente vem uma crise, né? Bom, avançando da Inglaterra, né, indo para a França, né? Então a França se destaca ainda hoje, né, pelas indústrias elétrica, eletrônica, a área que é muito forte, que estão desenvolvendo, né, os mais avançados, né, as mais avançadas tecnologias, né, no setor das telecomunicações, eletrônica militar, setor petroquímico, né, e isso, né, permite uma dinâmica, né, que permite com que a França ela esteja entre as condutoras, né, da conhecida Quarta Revolução Industrial. Né? Então, aqueles setores mais dinâmicos. Também a França é um país, né, de histórico colonial. Então, como foi esse processo de transição para um processo de industrialização da França? A França ela detinha, né, muitos recursos, né? Existia um fator muito favorável ao desenvolvimento industrial francês. No entanto, vem aquela pergunta, então por que foi que a Inglaterra se industrializou 100 anos antes da França, praticamente? A Inglaterra conduziu seu processo de industrialização já no século XVIII, meados do século XVIII, e a França já vai conseguir isso no século XIX. Muito embora a França tendo uma estrutura, né, de recursos que favorecia muito bem ela. Então, foi justamente o gargalo que determinou isso, foi o aspecto político. A França ela teve sobre o domínio absolutista durante mais tempo do que a Inglaterra. Então, se você pegar as revoluções do século... as revoluções liberais, perdão, não do século, as revoluções liberais, você vai ter a Revolução Inglesa de 1688 e a Revolução Francesa de 1789. O que foi essas revoluções? Essas revoluções significaram o fim do absolutismo, aquelas formas de governo autoritário, sem a participação democrática,
da população, e um atraso total, né? Manutenção de burocratas extremamente caros para os cofres públicos. Então isso atrasava muito. Então o famoso absolutismo. A Inglaterra realizou uma revolução que permitiu a chegada da burguesia, que é essa classe condutora do processo de industrialização, no ano de 1688. E a França só vai conseguir isso no ano de 1789, né? 100 anos depois que a burguesia consegue chegar ao poder, né? E a partir daí conduziu para uma agenda de reformas que permitisse um desenvolvimento. Então a França, apesar de possuir vários recursos minerais, né, ela enfrentou dificuldades, principalmente no aspecto político. Mesmo assim, né, ainda precisa, ninguém hoje praticamente é autossuficiente em tudo que necessita, de modo algum. Certo? Então aí, fatores que influenciaram a sua industrialização. A França tinha uma grande quantidade de recursos minerais, principalmente aí, como você vê aí, a região de Lorena e Alsácia era muito rica em carvão mineral. Inclusive, essa região aí, ela foi motivo de guerras entre a França e a Alemanha, porque ela é uma região fronteira entre a França e a Alemanha, certo? E essa área, ela é uma área muito rica, certo? Rica em carvão. As questões políticas é aquilo que eu apresentei para vocês, né? O processo de reformas e de modificação do absolutismo para políticas mais liberais. A França, territorialmente, né, é um dos países mais favorecidos, né, na Europa, mais expressivo. Então, com construções, ela tem território suficiente para o desenvolvimento de uma agricultura, de aproveitar também o potencial hidroelétrico para a geração de energia ao longo dos rios Reno, né? Mas mesmo assim, a França tem um significativo investimento em usinas nucleares, grandes fontes de energia, né? Vem desses recursos, né? Que permite também, né, o abastecimento de grandes conglomerados, né, como marcas como a Citroën, Renault, né, permite então o desenvolvimento da França. Então, em 2017, a indústria representava 20,1% do PIB francês. Né? E aí, mas qual é então o grande gargalo da economia francesa? Qual é a grande forma mais expressiva? O setor de serviços. O setor de serviços na França representa 77,9% do PIB do país, certo? E a agricultura, extremamente subsidiada, né, com investimentos do governo, a agricultura responde por 2%, né, do PIB. Muito embora os produtos franceses eles sejam conhecidos internacionalmente, vinhos, queijos, né? Isso são marcas, né, até da cultura francesa, com certeza. Vou dar uma volta antes de eu avançar nisso. A partir de então, pessoal, a partir dos anos 2000, né, a redução do crescimento econômico francês, acompanhada com a diminuição de benefícios aos imigrantes, porque a França, devido a ela ter um histórico de colonização, né, então ela passou no século XX a incentivar, a aceitar, né, muitos imigrantes de países que antes eram colônias francesas. Se você pegar um exemplo aqui que eu cito, é a seleção francesa de futebol. A maioria dos jogadores da seleção francesa de futebol
é de origem de ex-colônias da França, de origem da África, né, da regiões ali, até mesmo aqui da América do Sul, né, nós temos a Guiana Francesa, que é um estado francês. Né? Então o que acontece, pessoal? Tudo isso fez com que a França ela tivesse uma problemática social muito forte nos anos subsequentes. Então, inclusive, a França foi alvo, né, de atentados terroristas. Por quê? Porque ocorreu uma grande e significativa islamização da população francesa. Né? A França ela recebeu muitos imigrantes e esses imigrantes, lógico, né, quando eles entram no país, eles trazem toda a sua cultura. Um dos povos que mais entrou na França, né, foi a população de origem, né, de orientação religiosa islâmica. Então isso, né, tem gerado calorosos debates, inclusive sobre o uso, né, das roupas, né, porque a França, ela sempre, desde a Revolução Francesa, ela foi uma referência em defesa, né, das liberdades, da igualdade entre os direitos dos homens, e tudo isso não combina muito, né, poderia dizer assim, com a forma, né, de conduzir os costumes dos povos islâmicos. Né? Então tem esse choque cultural. Então, com a crise de 2008, né, a situação para a recepção de imigrantes se agravou muito, porque começa toda uma crítica, né, se recebe ou não essas populações que, principalmente nos seus territórios, estão envolvidos em conflitos, né, e isso tem provocado, então, uma instabilidade também social, né, para você ter uma ideia. Bom, pessoal, eu vou fazer por partes essa explanação. Então, apresentei hoje França e Inglaterra. Próxima aula, eu apresento então Alemanha e Itália. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.